Olá pessoal, com vocês no canal Matemática de Forma Fácil. Na aula do vídeo de hoje, de número 65, estarei apresentando em física um assunto muito importante no MOVE, né? Lançamento vertical, tá? Movimento uniformemente variado que também pertence à área de cinemática, tá? Eu já fiz vídeos sobre queda livre e lançamento vertical é a primeira vez e o primeiro vídeo. Vou fazer mais exercício nos próximos vídeos, mas há uma diferença de queda livre. A queda livre é a queda, logicamente, de um objeto, uma partícula, sem ação de forças. Já o lançamento vertical, ele inclui uma força, tá? Então, eu trouxe as fórmulas na abertura do vídeo, né, para que vocês possam compreender de forma mais prática e objetiva a resolução desses exercícios, ou de sala de aula, ou de concurso, ou de Enem, ou de vestibular, tá? Então eu vou trazer de forma prática e objetiva, como eu sempre faço no meu canal. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe e deixa seu joinha para expandir mais o canal, tá bom? Então, sem mais, vem comigo. Primeiro momento do vídeo, fórmulas, equação horária da velocidade. Então eu tenho aqui V é igual a V0 mais ou menos G vezes T. Ou seja, velocidade é igual a velocidade inicial. Olha só, quando é lançado para baixo, o sinal é positivo. Quando é lançado para cima, o sinal é negativo. Então, por isso que usa assim, V é igual a V0, velocidade inicial, mais e menos a gravidade, né, a aceleração da gravidade vezes o tempo. Tá? A altura do lançamento, você vai usar essa forma aqui, H igual a H0 mais V0T, mais ou menos GT ao quadrado sobre 2, que é a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Então é altura igual a altura inicial mais a velocidade inicial multiplicando o tempo. Se for para cima e se for para baixo, tem aqui o sinal de mais e menos. Dependendo o que está pedindo no enunciado, você vai usar o sinal de negativo. Dependendo do que tiver pedindo no enunciado, você vai usar positivo. Então, você vai analisar e colocar o sinal de menos quando for lançamento para cima e de mais quando for lançamento para baixo. Tudo dividido por 2. E também, da mesma forma como a queda livre, você vai usar a equação de Torricelli, tá? Velocidade ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado, é mais e menos, como eu já havia explicado, duas vezes a aceleração da gravidade vezes a variação de altura. Então vamos começar a resolver o primeiro exercício. Eu trouxe alguns exercícios, tá? Não são muitos, mas para também não ficar gigantesco o vídeo. Sem mais, vamos lá. Então o primeiro exercício está dizendo assim, um corpo é lançado verticalmente para baixo. Tá? Aqui já está dizendo para baixo. De uma altura de 75 metros, com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Se é lançado para baixo, eu vou usar o sinal de positivo, tá bom? Desprezando a resistência do ar, determine as equações do movimento, o tempo gasto pelo corpo para atingir o solo, a velocidade do corpo ao atingir o solo e os gráficos altura vezes o tempo, não, altura versus o tempo e velocidade versus o tempo para o movimento, tá bom? Então vamos lá resolver de forma bem prática. Então ele está pedindo as equações do movimento. Então acompanha comigo. H, né? Item A, né? Vamos por aqui. Item A do primeiro exercício. H igual a H0 mais V0T mais aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá bom? Então, eu vou estar usando aqui H é igual a H0, né? A altura inicial é 0, mais 10, olha só, um corpo é lançado verticalmente para baixo de uma altura de 75 metros com velocidade inicial 10 metros por segundo. Então, no velocidade inicial, você vai usar 10, que multiplica o tempo, mais a aceleração da gravidade, que é 10, vezes o t ao quadrado, que é o tempo ao quadrado, dividido por 2. Ficando h igual 10t mais 5t ao quadrado. Eu faço bem, né, detalhado para não haver
dúvidas para meus inscritos, meu público que está acompanhando o meu canal. Então essa aqui é a primeira equação da altura, tá bom? Agora vamos utilizar também a equação V é igual a V0 mais G que multiplica T. Então V é igual a velocidade inicial, que é 10, mais 10 de aceleração de gravidade que multiplica o tempo. Essa daqui é a segunda equação, super simples, tá bom? E a terceira, faz parte do primeiro item do enunciado, as equações do movimento, eu vou usar Torricelli, V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a variação de altura. Então, V ao quadrado igual 10 ao quadrado, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes ΔH, tá? Então, ficando V ao quadrado igual a 100, ou também você pode deixar 10 ao quadrado, que eles só pediram a equação, tá? Mais 20 ΔH. Pronto. Pessoal, tudo isso para resolver o primeiro item, tá? Logicamente que eu tenho umas folhas a mais, né? Mas vocês vão acompanhando e gravando tudo. Senão, vocês vão voltando vídeo parcialmente. Eu vou até aproveitar e virar a folha, tá bom? Então, aqui no verso, eu já vou fazer o item B, tá? Item B. Deixa eu focalizar bem aqui. No item B, se você recorrer ao enunciado, eles estão pedindo o tempo gasto pelo corpo para atingir o solo, tá? O item B, acompanha comigo aí. Então, item B, desse primeiro problema, eu vou utilizar a seguinte fórmula. H é igual a H0, a altura inicial, mais V0T, mais G... deixa eu filmar melhor aqui, ó. Isso. GT ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Então, no lugar da altura, foi me dado que é 75, tá? O enunciado está dizendo assim, um corpo é lançado verticalmente para baixo, de uma altura de 75 metros. Então, no lugar do H, você vai colocar 75, é igual a altura inicial 0, mais 10t, mais 10t ao quadrado sobre 2. Tá bom? Deixa eu levantar aqui, ó, para vocês acompanhar bem a visualização da fórmula e do desenvolvimento da resolução. Então, na linha de baixo vai ficar aqui 75 é igual 10t mais 5t ao quadrado. Tá? 10t ao quadrado dividido por 2 dá 5t ao quadrado. E agora a gente vai transformar tudo isso numa equação de segundo grau. Então vai ficar 5t ao quadrado mais 10t. Perceba que eu não mudei de lado, só estou trazendo aqui para o início, né? 5t ao quadrado mais 10t menos 75 igual a 0. Aí eu vou resolver a fórmula de Bhaskara, né? Então, delta é igual a 10 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes 5 vezes menos 75, tá? Na linha de baixo eu vou ter que delta é igual a 100, menos com menos vai dar mais 75 vezes 4 dá 300, 300 vezes 5 dá 1.500, tá bom? Então aqui vai dar 1.500. Então o delta vale 1.600, tudo bem? Agora vamos achar as raízes, né? T' é igual menos b mais e menos raiz de delta, né? Sobre 2a. Então eu vou usar a primeira raiz negativa, então vai ficar menos 10... Raiz de 1.600 é 40, então eu vou usar menos 40, sobre 2t, né? 2, que é 2a, né? Então aqui vai ficar 2 vezes 5, que vai dar 10. Tudo bem? Já estou fazendo mais ou menos direto. Então, aqui, ó, pessoal, na linha de baixo, eu tenho que T' é igual menos 10 com menos 40 é uma soma de negativos. Você tem deve 10 e deve 40, você deve 50. Então vai ficar menos 50 sobre 10. Então T' é igual a menos 5. Já vou afirmar que não serve, tá? Não serve essa raiz negativa, porque não existe tempo negativo. Então eu já vou desconsiderar. Agora para T2, que é T duas linhas que a gente chama, vai ser menos 10, lembra que eu usei menos 40? Agora eu vou usar mais 40. Mais 40
sobre 10, tá bom? Então, T, duas linhas, é igual menos 10. Você deve 10, mas tem 40, você vai ficar com 30. Então, vai ficar 30 sobre 10. Então, T, duas linhas, é igual a 3 segundos. Esse já serve porque se trata de positivo, tá bom? E para continuar esse exercício, né? Então, tá falando assim, o item C, acompanha no vídeo aí, acompanha no enunciado. Item C, a velocidade do corpo ao atingir o solo, tá? Então, a resposta mais adequada para o item C, né, seria, na verdade, não é seria, é o 3 segundos, tá bom? 3 segundos. Perdão, esse aqui é o item B, né? O item B, eu tô confundindo aqui. Deixa eu só voltar aqui, ó. O item B o tempo gasto pelo corpo para atingir o solo. Então, o tempo gasto pelo corpo para atingir o solo é 3 segundos. Agora sim, vamos falar da a velocidade do corpo ao atingir o solo, tá bom? Para não confundir. Então, esse daqui, ó, 3 segundos, né? 3 segundos é o tempo gasto. Acompanha aí o item B. O tempo gasto pelo corpo para atingir o solo é 3 segundos, tá? Agora, o item C, eu já estava pulando. O item C, a velocidade do corpo ao atingir o solo, tá bom? Aqui já é uma outra situação. Então, eu vou resolver agora o item C, né? Apenas utilizando a forma V é igual a V0 mais G vezes T, tá bom? Então, eu vou usar V é igual a velocidade inicial, que é 10, mais aceleração da gravidade, que é 10, vezes o tempo, que é 3, porque nós encontramos aqui na equação de segundo grau, no item anterior, o menos 5 não serve, mas o tempo positivo, que é 3, serve. Então, foi 3 segundos, então a gente substitui aqui no T, tá? Então, V é igual a 10 mais 30, velocidade igual a 40 metros por segundo, tá bom? Agora, pessoal, eu vou pegar uma outra folha, tudo isso para resolver o primeiro exercício. Mas eu achei interessante fazer um exercício já meio longo, com vários itens para vocês saberem o manuseio desse tipo de exercício. E agora, eles estão pedindo, né, no primeiro exercício, o item D, eu vou pegar uma folha à parte aqui de rascunho, eles estão pedindo os gráficos, né? Então, vamos lá. Os gráficos H, altura versus o tempo, e o gráfico de V, que é a velocidade, versus o tempo. Então eu vou fazer aqui, ó, rapidinho, né? Não vou nem usar muita régua, vou fazer mais ou menos aqui, ó, para vocês acompanharem. Então, exercício 1, né? Item D. Então vamos lá. O gráfico é isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, né? Eu não vou fazer tão perfeitamente, mas dá para entender. Então aqui, pessoal, ó, aqui eu tenho H, altura metros, e aqui eu tenho tempo em segundos, tá bom? São dois eixos, né? Então esse é o eixo Y e esse é o eixo X, tá? Mas aqui ele é chamado de H, de altura, e aqui de tempo. Então, olha só, 75, né? Tem aqui 75, eu tenho aqui 40, né? E eu tenho aqui 15. Então, eu vou usar aqui, ó, 1, 2 e 3 segundos, tá bom? Então, ele está relacionando assim o 75 metros de altura com 3 segundos. Depois eu tenho 40 relacionado com 2 e o 15 relacionado com 1. Então, o gráfico, ó, é uma curva, tá? Uma curva crescente. Então, deixa eu nem focalizei direito, mas está aqui, ó. Então, aqui, ó, pessoal, eu tenho aqui o eixo da altura, né? Eu tenho 75, 40 e 15, tá bom? E aqui eu tenho 1, 2, 3 segundos. Então, eu fiz a ligação de 75 metros com 3 segundos, 40 metros com 2 segundos e 15 metros com 1 segundo, tá bom? Bom, agora também eu vou fazer o outro gráfico que está no enunciado. Então acompanha comigo. Agora eu vou fazer o gráfico de velocidade versus o tempo. Então eu vou pôr aqui embaixo mesmo para vocês acompanharem. Ó, então eu vou fazer isso aqui, ó.
2 eixos também. Aqui, ó, pronto. Então, velocidade metros por segundo. E aqui embaixo, tempo em segundos, tá? Então, eu tenho aqui 40. Eu tenho aqui também 10, que foi a velocidade inicial. E aqui eu tenho o tempo de 3 segundos. Então, eu vou ligar 40 com 3, né? E aqui, ó, o 10 com o vértice desse retângulo aqui, tá bom? Então, esse é o gráfico da velocidade versus o tempo. Então, agora eu vou fazer também a resolução do segundo exercício. Ele é um pouquinho mais rápido, né? Então, o segundo exercício da aula de hoje, de física, aula 65, de lançamento vertical, está falando assim: um objeto atirado verticalmente para baixo. Então, eu estou lendo e já vou detalhando o exercício. Com velocidade de 20 metros por segundo, tem, ao fim do quinto segundo, velocidade aproximadamente igual a... Então, tenho 5 alternativas aqui, ó. Item A, 50 metros por segundo. Item B, 100 metros por segundo. Item C, 70 metros por segundo. Item D, eu tenho aqui 150 metros por segundo, tá? Então, eu vou fazer a resolução, super simples esse exercício, mas eu gosto de estar resolvendo e comentando para vocês. Então, nesse tipo de exercício, eu só vou usar apenas a fórmula V é igual a V0 mais G vezes T. Com essa fórmula, é a fórmula da velocidade, eu resolvo já esse exercício, tá? Então, velocidade é igual a 20 metros por segundo, um objeto atirado verticalmente para baixo com velocidade 20 metros por segundo. Então, essa é a velocidade inicial, 20, mais a gravidade, que é 10. Tá vendo aqui, ó? G igual 10 metros por segundo. Então, 10 vezes... Tá falando o quê? Ao fim do quinto segundo. Então, eles já deram a dica. Então, no lugar do teu, eu uso 5. Super simples, tá? Então, velocidade é igual a 20 mais 5 vezes 10, que dá 50. Então, velocidade é igual a 70 metros por segundo, tá? O grafiquinho da trajetória, né? Que como é lançado para baixo, o sinal é positivo. Então, eu vou deixar aqui para vocês memorizar isso aqui, ó. Então, lançado para baixo, o sinal é positivo, tá bom? E a alternativa desse exercício é o item C, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu fiz até agora. Tá aí, o enunciado: um objeto atirado verticalmente para baixo com velocidade 20 metros por segundo tem ao fim do quinto segundo velocidade aproximadamente igual a... Só fazer isso, V igual a V0 mais GT, que vai dar 70 metros por segundo. Beleza? Vamos continuar a resolução de mais exercícios para vocês que estão acompanhando o meu canal. Deixa seu joinha para curtir e expandir mais o canal. Pessoal, agora no terceiro exercício, tá me dizendo assim, ó: um ponto material é lançado verticalmente para baixo de uma altura igual a 216 metros, com velocidade inicial de 2 metros por segundo. Admitindo desprezível a resistência do ar, determine. Item A, a velocidade do corpo ao atingir o solo. Item B, o tempo de queda do corpo. Item C, sua velocidade no instante t igual a 4 segundos. E D, os gráficos altura versus o tempo e velocidade versus o tempo. Então vamos fazer detalhadamente para que vocês possam entender. Para achar a velocidade do corpo, como eu tenho velocidade inicial, então eu vou utilizar essa fórmula aqui. Item A, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, que é Torricelli, né? Mais, por que mais? Porque está dizendo que foi lançado para baixo. Quando é lançado para baixo, o sinal aqui é positivo, mais 2 vezes a gravidade vezes a variação de altura, tá bom? Então, V ao quadrado é igual, a inicial foi dado como 2 ao quadrado, né, que a velocidade é 2 metros por segundo, então vai ficar 2 ao quadrado, mais 2 vezes 10, considerando aqui a aceleração da gravidade, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então é 2 vezes 10 vezes a variação de altura, 216.
Por que 216? Olha só, um ponto material é lançado verticalmente para baixo, deu uma altura igual a 216 metros, 216 metros, com velocidade inicial de 2 metros por segundo. Então já foi me dada a variação de altura, que é 216 metros. Então, V ao quadrado é igual a 4, 2 ao quadrado é 4, mais 20, 2 vezes, já vou fazer de uma vez, tá? 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 216 dá 4.320, tá bom? Então, V ao quadrado é igual a 4.324. Então, a velocidade é igual aproximadamente, tá? Raiz quadrada de 4.324 não é exata, mas dá 65,7 alguma coisa que a gente vai arredondar para 65,8 metros por segundo. Pessoal, tá aí, ó, o item A resolvido. Agora, o item B, o tempo de queda do corpo. Então, eu vou usar item B. Então, vamos lá. V igual V0 mais G vezes T. Essa fórmula aqui. Então, V é igual, velocidade inicial foi me dado de 2, mais 10T. E olha só, agora sim, eu não poderia ter colocado aqui, mas eu vou colocar aqui, ó. Então, a velocidade é 65,8. Então, fica assim, ó. 65,8. Esse 2 está positivo, vai passar para cá negativo. Menos 2 é igual a 10T. Tá bom? Então, 65,8 menos 2 vai dar 63,8. Esse 10 está multiplicando o T, ele passa dividindo, tá? Sobre 10 é igual a T. Então, aqui, pessoal, 63,8 vai dar 6,38 igual a T. Então, T, aproximadamente, arredondando já para 6,4 segundos, tá bom? 6,4 segundos. E agora, o item C, ó, vou colocar aqui, ó, dá para mim fazer nesse espacinho aqui. O que eles estão pedindo no item C antes de fazer os gráficos? Sua velocidade no instante T igual a 4 segundos. Então, você vai usar essa mesma fórmula aqui. Você vai colocar no lugar do T o 4 segundos. Então, fica assim, V, ó, item C. V é igual a V0 mais G que multiplica T, tá bom? Então, V é igual a 2, que foi dado como 2 metros por segundo de velocidade inicial, mais 10 vezes 6,4, perdão, 10 vezes 4. Tá? Aqui é um tempo na resolução desse exercício, né? Que eles pediram o tempo de queda, mas eles estão aqui no item C, sua velocidade no instante T igual a 4 segundos. Quase que eu ia pegar isso daqui, mas é 4 segundos. Então, V é igual a 2 mais 40. Então, velocidade igual a 42 metros por segundo. Beleza? E agora, pessoal, vou virar a folha para a gente fazer os gráficos. Pessoal, eu já virei a folha que eu coloquei aqui, entendeu? Os gráficos altura versus o tempo e velocidade versus o tempo. Então, você vai fazer somente isso daqui, ó. Só os dois eixos, né? Pronto. Você vai fazer a setinha, né? Que a gente chama de flechinha. Então, aqui eu tenho H em metros e eu tenho aqui embaixo T segundos, tá bom? Então, eu tenho aqui 216 metros e aqui eu tenho 6,4. Então, é somente isso, pessoal, ó. Dá para fazer de régua bonitinho. Não é o que eu tô fazendo agora, mas, ó, você vai fazer isso, ó. A curva. E aqui, ó. É isso daqui. Agora, o outro gráfico é o gráfico de velocidade versus o tempo. Mesma coisa. Você vai fazer isso aqui, ó. Um eixo e o outro eixo aqui, ó. Tá? Então, mesma coisa. T em segundos e velocidade metros por segundo. Tá bom? Então, aqui, ó, pessoal, é 65,8 que nós encontramos na resolução do exercício, né? Aqui eu vou ligar o 6,4 aqui, ó, é um tortinho, mas não tem problema não. Aqui é 6,4 e eu tenho aqui o que? A velocidade inicial de 2 metros por segundo. Então eu tenho que considerar isso.
tá? Então aqui, ó, pronto. Traça uma reta, ficando assim o gráfico desse item D. Altura versus o tempo e velocidade versus o tempo. Mais um probleminha que eu vou resolver para deixar bem concretizada essa aula, e vou fazer mais vídeos sobre lançamento vertical. Esse é o primeiro do meu canal, mas eu vou fazer mais vídeos. Acompanha comigo. Pessoal, o quarto e último problema da aula de hoje, aula 65 em física, lançamento vertical, está dizendo assim: uma pequena esfera é lançada verticalmente para baixo de um ponto situado a 4,2 metros do solo, com velocidade de 4 metros por segundo. Determine a velocidade da esfera ao atingir o solo. É dado que g, que é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e despreze a resistência do ar. Pessoal, olha só, a setinha para baixo. Eu vou trazer problemas em que o lançamento é para cima, tá? Na próxima aula, provavelmente eu acho que eu vou fazer mais um vídeo de física. Na próxima aula no próximo vídeo, né? Eu estarei trazendo lançamento para cima, para vocês verem que muda o sinal da operação. Então, para mim descobrir a velocidade, determina a velocidade da esfera, eu vou usar Torricelli. V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2G delta H. Então, eu tenho aqui V ao quadrado é igual velocidade inicial, né, ao quadrado. Olha só, uma pequena esfera lançada verticalmente para baixo de um ponto situado a 4,2 metros do solo, com velocidade de 4 metros por segundo. Determine a velocidade da esfera ao atingir o solo. Então, pessoal, substituindo aqui, ó, eu vou colocar 4 ao quadrado mais 2 vezes 10, né, vezes a variação de altura, que foi me dado 4,2. Então, eu vou usar aqui, ó, 4,2, tá bom? V ao quadrado é igual a 16 mais 20 vezes 4,2, ó. 4,2 vezes 20, ó. 0, 4, 8. Uma casa após a vírgula, né? Então, uma casa após a vírgula, da direita para a esquerda, eu conto uma casa e coloco a vírgula aqui. Então, dá 84. Olha só, velocidade ao quadrado igual 16 mais 84, que dá 100. Então, V é igual a raiz de 100, que é 10 metros por segundo. Tá aqui, pessoal, o quarto e último problema da aula de hoje. Não esqueça, pessoal, de se inscrever no meu canal. Eu preciso que vocês se inscrevam. Quem está acompanhando meus vídeos, se inscreva e deixa o joinha, deixa aquele like, tá bom? Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês por assistirem mais um vídeo do meu canal, né? Peço que compartilhem e se inscrevam e deixem seu like para expandir mais o canal. Galera, fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo.